Nesse mês de outubro, muita coisa aconteceu e ainda está acontecendo, como já vimos e ainda veremos. Eu adoraria poder falar somente as coisas boas desse mês, mas isso não será possível, pois diante dos últimos acontecimentos, esse outubro rosa está mais para outubro vermelho, tingido pelo sangue de tantos inocentes. Estamos na iminência dos fins dos tempos? Outubro rosa ou outubro vermelho? Será o início do Armagedon? Olá, minha gente, esse é o canal Nave Vida e eu sou a Kátia Pessoa. E você, que acha desse tema? Já deixa aí o seu like, se inscreva e vamos entender o que está acontecendo no planetinha Terra por esses tempos tão conturbados. O mês todo de outubro é chamado de Outubro Rosa porque é o mês da campanha de saúde da mulher, com o objetivo de alertar as mulheres e toda a sociedade mundial sobre a importância da prevenção do câncer de mama e câncer do colo do útero mediante o diagnóstico precoce. Mas o mês todo está cheio de eventos. Dia 1º foi Dia Internacional das Pessoas Idosas e Dia Nacional do Idoso. No dia 7, infelizmente, houve o primeiro ataque de civil em Israel pelo Hamas. Dia 12 foi Dia da Criança e Dia da Nossa Senhora Aparecida. Dia 13 foi uma sexta-feira 13. Dia 14 teve o eclipse solar anular. Dia 15 foi Dia dos Professores aqui no Brasil. No dia 17 houve o ataque ao hospital que fica dentro da faixa de Gaza, mas ninguém assumiu a autoria. Dia 28 haverá o eclipse lunar e a lua, é claro, estará cheia. E no dia 31 é o Halloween e também a comemoração do Beltane, que vai até o dia 1 e 2 de novembro. E aqui no Brasil é dia do Saci Pererê. Mas até chegar o fim do mês e até mesmo até sair esse vídeo, quantas coisas ainda poderão acontecer? Na real, 2 luas cheias estarão presentes no mês de outubro. A primeira já aconteceu, foi a lua que começou no dia 29 de setembro e emendou até o início de outubro. E a outra será a lua cheia que começará dia 28 de outubro, no dia do eclipse lunar. Embora aconteçam essas 2 luas cheias no mesmo mês, nenhuma será superlua, nem haverá lua de sangue, porque para haver superlua é preciso haver lua cheia a menos de 24 horas antes ou depois do perigeu, e a lua de sangue só ocorre quando tem um eclipse total, e no dia 28 terá apenas um eclipse parcial. Mas o que mais poderá acontecer até o final desse mês? Só Deus sabe. E eu comecei falando sobre esses eventos porque esse foi um outubro agitado por guerras, né? Uma que já vem ocorrendo já faz um tempo, não é novidade, a guerra entre Rússia e Ucrânia. E agora, nesse fatídico mês de outubro, aconteceram os ataques em Israel pelo Hamas. E esse outro agora que foi em um hospital na faixa de Gaza, e na qual ninguém assumiu a autoria, enfim. Muito se fala sobre o Armagedon, porque é esse o sentido desse vídeo hoje. E muitos falam que estamos próximo do Armagedon, o final dos tempos, o fim do mundo. Na Bíblia diz que haveria grandes sinais com a chegada da hora, mas o sinal mais evidente, determinante, seria a seca do rio Eufrates, pois com a seca do leito do rio, os seres que antes estavam presos sob os lençóis de água ficariam soltos para espalhar as pragas pelo mundo, culminando com a segunda vinda de Jesus. E o rio Eufrates, juntamente com o rio Tigre, 2 rios importantes do Oriente Médio, estão secando. Seria esse um sinal evidente e não estamos dando a devida atenção? Em Apocalipse, João, o evangelista, registrou suas visões proféticas sobre o fim do mundo. Nesse tempo haverá guerras, fome, misérias, doenças, epidemias, pandemias e mais a vinda do anticristo. E quando lemos o livro das Revelações, o Apocalipse, temos a impressão que aqueles eventos narrados ocorrerão em algumas semanas ou meses, em um futuro distópico muito distante do nosso tempo atual.
mas é só uma questão de interpretação dessa leitura do Apocalipse. Se lêssemos o Apocalipse, que são as revelações, para além da ideia religiosa, como um estudo antropológico e filosófico, aceitaríamos que ali foi utilizada uma linguagem figurativa, metafórica, propositadamente, e para alcançar milhares de pessoas para além das eras. E se comparássemos aquelas revelações proféticas com os fatos e eventos mundiais já ocorridos tanto na atualidade quanto no passado, como as guerras e catástrofes historicamente registradas, entenderíamos que aquela narrativa teria sido um flash de uma mente que transcendeu o tempo e espaço e foi capaz de captar um cenário caótico mundial, mas sem hora e dias definidos. Porém, quem são os atores daquele futuro distópico captado pela mente do cronista João, que estava preso, exilado na ilha de Patmos? Será esse futuro o nosso atual presente? E vocês ainda acreditam que tudo isso ainda está para acontecer? Ou já vem acontecendo durante anos a fio? Diz aí a sua opinião e aproveita para compartilhar e se inscrever. E se está gostando, já deixa aí o seu like, belezinha? Mas continuando, nós temos o hábito de medir aquele futuro apocalíptico por uma narrativa literal. Mas, se interpretarmos como uma representação simbólica da realidade, entenderemos que esse apocalipse teve início com a ressurreição de Jesus. Tudo já aconteceu e continua acontecendo. E quem pensa que o anticristo ainda está por vir na figura de uma pessoa, de um grande ditador que vai dominar o mundo? Quase todo mundo pensa assim, né? E quem seria essa pessoa? Um ser humano sozinho é capaz de tanto poder e ver todos se curvarem ao seu comando? Gente, vamos acordar, o anticristo não é uma pessoa. Pensem bem, né? O que foi que Jesus pregou? Não foi o amor, perdão, tolerância, passividade, caridade, paz, equilíbrio, irmandade, igualdade, liberdade e fraternidade? E isso tudo já existe em todo mundo ou falta em todo mundo? Falta, não é? E o que se conclui com isso? Bem, se falta tudo o que Jesus pregou enquanto Cristo, o que existe abundantemente no mundo é contrário ao Cristo. Conclusão, é do anticristo. São as guerras, a violência, a injustiça, a desigualdade, a escravidão, a intolerância e etc. E é só uma questão de lógica. E o que eu quero mostrar com tudo isso? Gente, eu quero chamar a atenção de vocês para que pensem por que às vezes as coisas estão tão evidentes na nossa frente, na frente do nosso nariz e não vemos. O anticristo não é uma pessoa, o anticristo é um sistema. O sistema que atualmente damos novos nomes, mas é o mesmo que sempre existiu. O sistema dos poderosos, do poder, da desigualdade social, da exclusão, das injustiças, das mentiras, dos enganos e erros, das distorções da realidade, das fake news, das ilusões. Não importa se é partido de esquerda, direita ou democrata, se o regime é socialista, comunista ou capitalista, qualquer um deles cai no mesmo sistema cruel que separa e isola as pessoas em guetos, partidos e tribos. Porque se existe uma minoria que tem tudo e tem tanto dinheiro que pode se dar ao luxo de comprar ilhas, terrenos na Lua e em Marte, enquanto que majoritariamente no mundo todo existem pessoas dominadas, sufocadas, escravizadas, famintas, na pobreza, na miséria, com uma extrema fome, com sede, doentes, sem que tenham seus direitos humanos mínimos garantidos, não podemos dizer que isso seja de Deus. Isso vem da falta de Deus no mundo. E todos pensam a mesma coisa. O inferno são os outros. Nós somos os escolhidos de Deus. Os outros é que são maus. Nós somos o povo que será salvo. E em todo mundo é assim. Em qualquer lugar que formos, o inimigo de Deus está na outra religião, o corrupto é do outro partido, o ditador é do outro governo, o malvado está do outro lado da cerca e se achamos nós os bonzinhos, os corretos,
e todos guerreiam e matam em nome de Deus. Muitos líderes religiosos estão falando que o Armagedon está próximo, mas, minha gente, o Armagedon já vem acontecendo há muito tempo. Vocês já ouviram falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse? E dos 7 selos que foram quebrados por Jesus? Está lá em Apocalipse, quem ainda não leu, é bom ler. Jesus foi o único ser com pureza e poder suficiente para abrir o livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. E a cada selo quebrado é revelada uma mensagem que é um enigma a ser decifrado. Para explicar para vocês, eu vou fazendo algumas citações na medida que eu for narrando, tá? Tá tudo junto ali, mas tem umas citações que é mesmo da Bíblia. Então eu vou começar a falar dos selos, tá? O primeiro selo mostrou um cavalo branco. E vi um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele tinha um arco, e lhe foi dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Quem seria esse ser vitorioso? Esse cavaleiro é controverso porque possibilita 2 interpretações. Se considerarmos os outros cavaleiros, pode tratar-se do retorno de Jesus, que sairá vitorioso, mas também pode ser o anticristo que vai querer vencer para liderar a humanidade. E nisso existe uma controvérsia, mas acredito que é um alerta para nós mesmos. A quem vamos escolher para nos governar? Mas continuando, o segundo selo mostrou o cavalo vermelho. E saiu outro cavalo vermelho, e foi dado poder ao que estava montado sobre ele, para que tirasse a paz de cima da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E esse representa o quê? Claramente é a guerra no mundo todo, não é? O terceiro selo mostrou o cavalo preto, e apareceu um cavalo negro, e o que estava montado sobre ele tinha na sua mão uma balança. E ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Mostra uma grande inflação e uma crise econômica sem precedentes, quando o dinheiro perderá seu valor de compra. Porém, trata-se claramente de um julgamento, e cada um será julgado pela sua obra. Todos nós temos as necessidades físicas e humanas, mas nem só de pão vive o homem. É preciso alimentar a alma com um alimento sagrado, o pão da vida, que é Jesus. O quarto selo mostrou o cavalo amarelo ou verde, depende das traduções, né? E apareceu um cavalo amarelo ou verde, e o que estava montado sobre ele tinha por nome Morte, e seguia o inferno, e foi-lhe dado poder sobre as 4 partes da terra, para matar a espada e fome, e pela mortandade, e pelas alimárias da terra. E como eu falei em algumas traduções, fala que o cavalo é verde, e também que teria poder apenas sobre a 4ª parte da terra. Não sei dizer qual é o certo, porém quando fala assim, alimárias da terra, significa bestialidade, estupidez, animalidade, ou seja, brutalidade, violência de todos os tipos. Matar a espada são as guerras, inclusive a nuclear. Já a mortandade engloba tudo, são guerras, doenças, pandemias, epidemias, as cataclismas naturais, e a fome é decorrência disso tudo. O 5º selo fala sobre os mártires do passado que clamam justiça, porém que ainda há mártires por vir. E enquanto aguardam a justiça, essas almas estão vestidas de branco, ou seja, estão purificadas e repousando. E nesse trecho sugere que o Armagedon teve início desde que Jesus ressuscitou, mas também sugere que nos aproximamos da reta final. O 6º selo fala de um grande terremoto. O sol escurece e a lua fica toda vermelha de sangue, e acontecerá de estrelas caírem do céu, ou seja, meteoritos caíram como figos verdes na terra. Todos buscarão se esconder nas cavernas, e 144.000 almas serão eleitas e separadas das outras.
O sétimo selo é quando se fará silêncio durante meia hora no céu. Será o final propriamente dito. E então tirem aí as suas próprias conclusões. 7 anjos tocarão 7 trombetas e todas as vezes que tocarem anunciarão as catástrofes que ocorrerão. O primeiro anjo ao tocar cairá uma chuva de pedra e de fogo misturados ao sangue que caiu sobre a terra, queimando a terça parte da terra, das árvores, das florestas e de toda a erva verde. O segundo anjo ao tocar sobre o mar cairá um monte ardente em chamas, tornando em fogo uma terça parte do mar com seus navios e criaturas marítimas que vivem nele. O terceiro anjo, ao tocar uma estrela ardente, de nome Absinto, cairá do céu sobre a terça parte dos rios e fontes de água doce, tornando-as amargosas, matando os seres humanos envenenados. O quarto anjo, ao tocar, a terça parte do sol, da lua e das estrelas serão feridos, obscurecendo o céu e a terça parte do dia e da noite. O quinto anjo, ao tocar, uma estrela cairá sobre a terra e abrirá o poço do abismo, liberando fogo e fumaça, dos quais sairão gafanhotos com ferrões peçonhentos, que não ferirão a nenhum ser vivo, a não ser aos seres humanos que não têm o sinal de Deus em suas testas. E eles atormentarão os homens por 5 meses, e estes buscarão a morte, mas não a encontrarão. O sexto anjo, ao tocar, ao final, esse anjo pedirá para soltar os 4 anjos que estão atados no rio Eufrates. E ao serem libertados, esses anjos comandarão um exército de cavalaria com 200 milhões, cujos cavalos com cabeças de leões expelirão fumo, fogo e enxofre, matando uma terça parte dos homens. O sétimo anjo, ao tocar, ao final, ouve-se no céu grandes vozes que dirão: o reino deste mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse tema? Querem que continuemos com temas como esse? E você acredita ainda que vai acontecer o Apocalipse, o Armagedon? Ou como eu, você acredita que o Armagedon já começou há milênios e agora só falta o desfecho final? Ou ainda você não acredita em nada disso e nem que haverá um fim do mundo? Os geólogos, astrônomos e vários cientistas concordam que tudo no universo tende ao fim, à entropia, e a Terra é só mais um planeta. De certa maneira, cientificamente, o fim um dia chegará até para o Sol, para o universo, que dirá para a Terra. Em que você acredita? Dá aí a sua opinião, participe. Então, por hoje é só. Se inscreva se ainda não está inscrito e não esqueça do like. Partiu Nave Vida e um beijo no seu coração. Mua!